A gravação vai começar em breve, que chique isso. Deixa eu fechar aqui o e-mail da escola. Já baixou a minha que eu quero? Acho que já, só um pouquinho. Só deixa eu ver se baixou a aula do outro. Tá aqui. Fechou. Deu aqui. Eu tava na outra pasta, agora não sei, Jesus, só eu mesmo. Então vamos lá, gente. Boa tarde para todo mundo. Eu não lembro onde eu parei com vocês na aula passada, mas eu vou começar lá na página 25 depois com vocês, tá? Que é sobre os povos das florestas da região norte. Porque as outras partes ali é muito detalhezinho que também não tem tanta importância assim. Deixa eu fechar isso aqui e começar então. Deixa eu abrir aqui aqui, 7º ano. A atividade que já foi entregue na escola sobre regionalização, né? Que vocês fizeram e já era entregue até dia 15. Eu vou estar falando sobre ela agora. Mais uma. Opa, tá lotando, hein? Tá lotando. 6 alunos. 5. 4. É que eu não sou boa em matemática. Vamos lá. Vamos lá, então. Qualquer dúvida aí, me perguntem, tá? Então, a atividade era essa aqui, que eu faço um resuminho sobre regionalização do Brasil. E aí, vem a atividade. A primeira atividade, ali, a questão 1, trabalha sobre a regionalização por áreas da literatura, regionalização literária, lá do IBGE. E aí eu peguei uma autora daquele livro sobre regiões literárias, que fala de várias regiões do Brasil. Esse livro tem para baixar lá no site do IBGE. Então, quem gosta de literatura, né, é bacana de tá adquirindo. Acho bem legal. Já li ele, é bem bacana, assim. Dá outra visão. Né? Professora puxa saco, né? Então, aí vocês tinham que identificar na questão, né, na questão 1, o que tinha que identificar? Tinha que falar sobre características naturais e sociais do Vale do Itajaí, as características lá daquela região. Aí coloquei 3 trechos da Urda Krieger, né, do livro Verde Vale, e encontrar as características. Eu vou estar destacando elas, tá? Para não precisar escrever aqui. Então, quem tiver dúvida, professora, fiz assim, fiz assado, não me lembro mais, só falar. Tá gravado. Beleza, vamos lá. Por pior que fosse aquela pequena vila, então, pequena vila, característica social, já tem quase uma cidade ali, né? Então, isso aqui vai. Escondida na beira do rio, é o quê? Opa, não é inserir. É natural, vou botar natural de azul e... ficou feio esse azul, pelo amor de Deus, natural de verde fica melhor. Ficou muito horrível esse azul, tá louco? Ai, ficou mais bonito. E quase sufocada pelos mistérios da floresta imensa, então floresta imensa também é, né, característica natural. Incomensurável, desconhecida, Ellen ainda preferia 1000 vezes a constante balanço do navio nas águas sem horizonte. Né? Então, são as características sociais, amarelo, e características naturais aqui, o rio e a floresta imensa. Imagina você chegando num lugar, né, para desbravar ali o Vale do Itajaí. Segundo item aqui, por uma trilha que rodeava uma região de mangues. Então, a trilha também dá para botar como característica social, né? Se é uma trilha, quase uma estrada, né? Então, já foi modificada ali. Rodeava uma região de mangues, então mangue também, né? Então, é uma característica lá da Vale do Itajaí, a questão do mangue. O grupo caminhou em direção à vila. De novo, a vila entra aqui. Se quiser botar ou não, aí fica a critério. Como era uma resposta só, vila já apareceu, né? Era uma trilha estreita, onde só passava uma pessoa de cada vez e onde era fácil cair ou escorregar. Mas Ellen não caiu e aguentou corajosamente a lenta e quente caminhada que acabou quando a trilha terminou junto às pequenas casas da vila do Itajaí. Ou seja, não era nem cidade ainda. Eu não tinha nem emancipado, era a Vila do Itajaí. Também dá para colocar como característica aqui, tá? Vamos para o terceiro item.
Vou botar aqui um amarelinho. Outro ponto de encontro dos colonos era a Sociedade dos Atiradores, então, uma característica, né? A primeira associação recreativa surgida na região, então, uma característica cultural. O tiro ao alvo, outra característica cultural, e o tiro ao pombo, também pode colocar isso aqui. Tornaram-se verdadeiras paixões entre os membros ativos da sociedade. Então, essas eram as características da primeira questão, tá? Em amarelinho social e em verdinho natural. Precisava dividir? Não precisava, só estou identificando aí para vocês, tá? Questão 2. Explique com suas palavras quais os critérios utilizados nas seguintes regionalizações. Então, vamos lá. Regionalização das regiões hidrográficas, mapa 4 do LDI. Lá na página 4 do LDI, a gente vai identificar esse mapa aqui. Quais são as características dele? Ele é um mapa que divide em características naturais ou sociais? Naturais, né? Região hidrográfica. E quais os critérios? Os critérios são as bacias hidrográficas. Se quisesse entrar com maior detalhamento do que é uma bacia hidrográfica, poderia. Mas, basicamente, é um mapa de regiões naturais, né, características naturais, divididos a partir de bacias hidrográficas. Aí a resposta já está 100%. Se quiser maior detalhamento, podia falar, o que é uma bacia hidrográfica, blá, 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 blá. Letra B, regiões por domínios da natureza. Então, é esse aqui. Domínios da natureza também é um mapa de características naturais, divididos, né, a partir dos domínios morfoclimáticos. Tá? E aí ele fala aqui clima, topografia, solo e vegetação. Está ali escrito no texto, né? Mas só isso basta. Mapa de características naturais a partir dos domínios morfoclimáticos. Beleza? E lá na questão 3, que daí é para também dar uma olhadinha, nós temos o mapa dos complexos regionais, página 10. Então, vamos lá para a página 10. Né? Mapa da difusão tecnológica e mapa do IBGE. Nem pedi os estados aqui, poderia, mas eu acho que era muita coisa, assim, que não havia necessidade, porque, para mim, o importante é vocês conseguirem pegar as principais características de cada regionalização. Complexos regionais, número de regiões. Complexos regionais, nós temos 3 regiões, então aqui, 3. E o nome das regiões: Amazônia, Centro-Sul e Nordeste. Amazônia, Centro-Sul e Nordeste. Então, essa aí que é a resposta ali do primeiro quadradinho. Eu não vou escrever aqui não, que eu tô com preguiça. Vamos lá. Segundo mapa é o mapa da difusão tecnológica, aqui, tá na outra página. Então, Ctrl diminui aqui para ver se ele fica o tamanho todo. Aí. Então, regiões do meio técnico, científico e informacional, difusão tecnológica. Número de regiões, 1, 2, 3, 4 regiões. Aí, botava aqui 4 regiões. Nome, Amazônia, Centro-Oeste, Concentrada e Nordeste. Tá? O que a gente tem que ficar ligado é que dessas 3 regiões, a que mais tem mais diferentona, assim, tem algo de diferente, é a dos complexos regionais que não respeita a linha dos estados. Né? Ela passa pelo meio, divide Maranhão no meio. Só isso aí que eu esqueci de falar, que era para lembrar. E a última regionalização do IBGE, aquela que a gente encontra até na padaria. Né? Todo mundo já viu esse mapa. Tá? Qual é a característica dele, então? Quantas regiões ele possui? 1, 2, 3, 4, 5 regiões. 5 regiões. E o nome das regiões são Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Então, era mesmo para fazer leitura de mapa e conseguir diferenciar esses mapas. Esse era o objetivo dessa atividade. Opa, tinha atividade aqui, ó. Lembre-se de responder também a atividade da página 9, questões 1 a 5 do LDI, página 9. Então, pedi para vocês também responderem aqui de 1 a 4. Não sei porque eu botei 5. Esperta. É de 1 a 4 aqui. Tá? Da página 9. Como foram estabelecidas as regiões literárias?
né? Expressão cultural, produção, os livros de literatura. Então foi isso que foi feita as regiões literárias. Questão 2, galera. A questão 2 trabalha mais ou menos aquilo que eu passei ali na primeira questão da atividade com vocês, né? Que era o quê? Tá aqui, ele dá um trecho de um livro e pergunta, considerando as regiões literárias, qual delas a obra Ferro e Fogo se vincula, né? Aí ele fala aqui, João Hidalbran, e vai contando a história no Brasil, Imperatriz Leopoldina, Guerra da Cisplatina, né, que é da área ali no sul do Brasil, castelhano, que é quase que o espanhol, e aí vocês vão pegando, né, as informações no texto. Brigadeiro, colocando os alemães a serviço da causa nacional. Aqui que pega, ó. Aqui que tá a resposta, né? O texto menciona, daí tá a respostinha aqui em azul, né? A questão da presença dos colonos, imigrantes alemães, tá? A região das colônias da terra do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Como é que eu sei que é Rio Grande do Sul e Santa Catarina? Daí tem que trazer um pouquinho da informação aqui, ó. Ele fala... Onde é que eu marquei? Eu tinha marcado antes com vocês. Aqui, ó. Guerra da Cisplatina. Então, a área da platina aqui, da guerra do Mar del Plata, não, do Mar del Plata. Do Rio da Prata, que é ali, né, entre o Paraguai e o Brasil, tá? Então, aqui, essa localização aqui, ele precisa de um pouquinho mais de conhecimento de mapa, né? Não sei se a galera pegou sobre isso aí, tá? Se pegou a referência aqui na questão 2, tá? Entre todas as regiões literárias, qual fica mais próxima do lugar onde você mora? Pessoal, né? Que na verdade é a região do Vale do Itajaí, que é mais próxima, se a gente for olhar o mapa, né? Aqui, ó, Santa Catarina, que é a do Vale do Itajaí, que a gente utilizou lá da Krieger, tá? Na questão. E faça uma pesquisa sobre essa região, buscando abordar seus principais aspectos naturais, culturais e históricos, e escreva suas conclusões. Que é pessoal, né? Falar um pouquinho do Vale do Itajaí, né? Que é uma região entre montanhas, né? Que é uma região que realmente tem a questão econômica voltada lá para os rios, né? E assim por diante. Falar um pouquinho de Santa Catarina aí, tá? E a 4 também é pessoal, escolher uma outra região literária que não foi abordada e fazer uma pesquisa a respeito daquela região. Alguém chegou a fazer? Alguém quer comentar sobre a questão 4? Já que é bem... Tem muitas regiões literárias, né? Tem algum livro que vocês tenham lido que esteja relacionado a essas regiões? Alguém queira comentar? O pessoal vai ficar quietinho dormindo. Professor, Fala, Davi. é ali sobre a nova atividade ali, Uhum. tá dizendo para pintar o mapa, tem que então imprimir, né? Ou eu posso botar outro mapa ali em cima? Espera aí que eu não cheguei na nova atividade ainda. Deixa eu entrar nela, tá? Cadê a minha nova atividade aqui que eu fiz o download dela? Aqui. Entrega de atividades. Não, esse é de 1 a 15, eu quero de 16 a 30. Aqui não foi entregue ainda, tá? Deixa eu ver onde é que ela tá. E agora? Onde tá minha atividade? Aqui, 7º ano. Deixa eu abrir aqui. Isso, essa parte aqui, né? Sim. Uhum. O que você pode fazer, se você tiver no Word, né? For abrir, é que eu abri ela em PDF, só um pouquinho. Deixa eu abrir ela em Word aqui. Não precisa pintar. O que tu pode fazer? Tu pode pegar e abrir aqui, ó, Davi, cadê? Inserir. Tu pode inserir uma letra, caixa de texto, ou aqui, ó, vou lá, sei lá. Eu coloco caixa de texto em cima ali da... Isso! Vou ter que letrar rapidinho aqui, mas é que a minha apareceu lá na PQP do negócio. Peraí. Vai, meu filho. Ô, professora, eu Oi, acho vai que a falando. Kelly, ela entra na aula online, ela Ah, deixa o celular aberto no computador e sai vazada.
É tipo assim, eu acho que ela vai tomar Jesus. café todas as Se, aulas. se Ela pelo não menos eu vai arrumar. convidasse nós para tomar café, né, cara? Não, É, Aí ela tá ia ali. ser, pô. Eu acho que ela não ia estar ali, né? Olha só, pode fazer isso aqui também, ó, Davi. Sacou? Botei o A aqui dentro, e aí eu aqui na região norte, eu boto o Azinho, entendeu? Sei lá, copio, Ctrl C, Ctrl V. Aí eu. Dá mais trabalho, é mais chatinho, mas dá pra fazer, ó. Daí eu diminuo. Nossa, Isso aí some meu A, esperta. Pera aí, diminuo o tamanho dele. E não, eu tô fazendo mais difícil, tá vendo, né? eu Tamanho faço. 12. Sei lá, faço pequenininho assim, entendeu? Eu tô fazendo em vermelhinho pra vocês verem, mas não tem estresse Eu não. vou lá, eu vou ali, eu tiro o fundo dele, eu deixo ele sem cor no fundo e sem cor na borda. Aí Isso, parece. eu só fiz rapidinho aqui, ó. Letra A aqui. Eu já vou sacar que você tá falando da região norte, botei letra A aqui. Ou faz o quadradinho, né? Cadê o bagulhinho do quadradinho aqui? Cadê a Inserir. inserir? Tem um bagulhinho aqui que é formas. Isso, achei. Formas. Faço um quadradinho, como tu falasse, é o quadradinho azul. Botei no Nordeste, dou um Ctrl C, Ctrl V e jogo ele aqui para a região Nordeste, ó. Entendeu? Assim, Legal. ó. Facinho. Aham. Fechou. E aí, é que eu fiz assim, né? Vocês não vão imprimir, né? Não precisa imprimir, daí a mesma coisa eu jogo lá, ó. Ctrl V, tá azul. Eu mudo a cor dele, entendeu? Mudo pra. Ai, meu Deus do céu, cadê? Preenchimento, mudo pra verde, entendeu? Sei Sim. lá. Assim. Eu pensei agora, Centro-Oeste, verde, Ctrl C, Ctrl V, jogo pro Centro-Oeste verde aqui. E assim entrega, entendeu? Pode ser assim também, eu acho que fica mais fácil. Eu só tô fazendo rapidinho só pra vocês verem, né? Não preciso pintar, né? Ou se quiser pintar e digitalizar, é com vocês, mas não há necessidade, só vocês indicarem mesmo para mim, tá? As regiões. Fechou? E aí eu tô perguntando de cada região, assim, mais geral, que é como essa parte do LDI trabalha. Depois a gente vai específico para a região norte e região centro-oeste na próxima atividade. Tá? Fechou aqui? Sacou como é que é para fazer? Bem tranquilo, né? Acho que é bem tranquilo. Deixa eu fechar a minha aqui. Não salvar. E é isto. Essa é a atividade nova, galera. Deu até para entregar até o dia 30, tá? Só para falar, essa parte aqui que eu pergunto da região centro-oeste e da região sul, no LDI, ela vai estar lá nas páginas. Toca. Aqui a partir da página 12, né? Que daí tá trabalhando todas as regiões aqui, um resuminho. É só fazer o que você achar de importante nessas páginas e fazer, tá? Não era para abrir essa página aqui. Página 18, página 19. Vamos lá, então. Que eu me lembro, eu já tinha começado a região norte com vocês. Era isso? Falando um pouquinho da região norte. Eu lembro de ter falado desse gráfico aqui. A população e tal. Mas, ou isso aqui foi a aula que eu gravei e eu tô... E agora? E agora? E agora? Deixa eu ver o que eu anotei aqui, para não esquecer. Aqui... Página... Ah, é verdade, página 24. Passamos sim. Passamos sim. Fui até a página 24. 22, 23, 24. Ah, isso mesmo. Então vamos começar os povos da floresta aí. Tá? Os povos da floresta é uma denominação para os povos nativos ou que não são nativos, mas que não degradam a natureza. Tá? Então não é um termo pejorativo, não é um termo que denigra ou denigre, né, a imagem dessas pessoas, mas é que, na verdade, é uma denominação de respeito às pessoas que vivem na floresta amazônica, né, porque às vezes a gente tem a ligeira impressão, o ligeiro preconceito, né, o preconceito, ou seja, a gente conceitua as coisas antes de saber, né, sobre os povos da Amazônia, tá? Então, ele subdivide
povos da floresta em diversos outros povos, tá? Então, são, na sua maioria, né? Deixa eu pegar meu LDI aqui, que para mim é mais fácil. Não. Onde eles têm como característica principal, né, essa questão de preservação da natureza, tá? Então, é isso que trabalha esse tema, povos da floresta. Então, ele trabalha primeiro com os povos indígenas, tá? Esses povos indígenas, eles têm bastante diversidade. Esses povos têm bastante diferenças étnicas, não é um único povo, né, não é uma única língua. Né, tem mais de 305 povos indígenas que vivem no Brasil todo, mas a maior parte desses vivem na região norte, ou seja, mais de 300 mil indígenas vivem no estado do Amazonas, então é bastante, né, uma galera aí. Vivem em sua maioria fora das características que a gente vive, né, eles têm outro tipo de vivências, tá? Até mesmo diferente dos povos indígenas aqui do sul. Alguns deles, até mesmo os mais isolados da Amazônia já praticaram antropofagia, né, que é comer a carne humana, tá? Então, isso antigamente, né, lá no período que foi descoberto o Brasil pelos portugueses e tal, tá? Então, eles, né, têm como característica, né, a narrativa, ou seja, eles não têm a escrita como característica de a gente fazer livros ou de deixar algo escrito, né? A característica dele é tudo na oralidade, eles falam e vão passando a sua cultura, né, de neto de pai para filho, de filho, né, para neto e assim por diante. É uma cultura que não tem a oralidade, que é mais importante do que a escrita, tá? E também, atualmente, eles obtêm a renda aqui, ó, para comércio de produtos da floresta, para empresas farmacêuticas, cosméticos e outros setores. Então, além da tradição, né, trabalhar a questão na área, na floresta, eles também têm essa parte de saber onde estão os fármacos, né, que antigamente a gente falava as drogas do sertão, né, até comento isso no vídeo que eu gravei, que as drogas, na verdade, eram essas especiarias utilizadas de forma medicinal, né, que está dentro da floresta amazônica. Então, eles sabem onde estão essas drogas, né, esses produtos, tá? Aqui também auxílio de programa de assistência social, não é lá grandes coisa, tá? Aqui o LDI fala um pouquinho, na verdade, não é uma renda muito grande, e porque eles também têm um tipo de vivência diferente, né? Eles não visam o lucro, eles não têm esse pensamento do acúmulo, eles têm uma visão um pouco mais de divisão social, um pouco mais, né, de fazer as coisas como comunitárias mesmo, tá? O grande problema nessa região, na região norte, em relação aos povos indígenas, é a invasão das suas terras pelo garimpo, tá? E pela madeira. Principalmente pelo garimpo, porque a gente vai ver daqui a pouquinho que a região norte é uma região que tem bastante produção de extrativismo mineral, principalmente a região do Pará. Tá? A gente vai chegar lá, tá? Essa aqui falando um pouquinho mais das terras indígenas, então, né? Então, a terra indígena é essa parte que está em amarelo aqui do mapa. Tá? Em vermelho, as áreas desmatadas, áreas que não tem mais a vegetação. Então, estão bem próximas, olha só, né, das terras indígenas. O verde escuro, a área não florestada, a área de cidades. Né? Então, aqui tem terra indígena e área não florestada, por exemplo, em Roraima. Pará, olha só, a maior parte já está, né, desmatada e tem grandes áreas de terras indígenas, então aqui é um grande conflito, né, entre os garimpeiros e os indígenas. Pará é um grande problema. Eu uma vez tentei fazer concurso lá para o Pará, para o IBAMA, e abriu bastante vaga, assim, um salário bem bom, mas só que eu fui alertada de que ser fiscal do IBAMA no Pará é um problema, né, porque você tem que ficar entre o garimpeiro e o indígena, né?
Entrei em conflito, e é conflito armado nesse lugar aqui. Então, daí eu desisti de fazer concurso por Pará, porque eu fiquei meio com medo, assim, de ir pra lá. Ô, professora, você viu por conta da queimada no Pantanal? Teve uma chuva preta aqui em Santa Catarina. Vi. Sim, eu também vi. Tá bem complicado as queimadas no Pantanal, né? E Porque pior que não é só no Brasil, é na Califórnia e na Austrália Sim, também. Não, lá já tá Califórnia fora de não, também. controle. já tá tudo fora de controle, né? Tá bem complicado. E não é. Eles não sabem ainda se foi uma queimada natural ou se foi uma queimada criminal, né? Não tem Foi uma ainda. criminal, eles estão botando fogo, o povo do Ibama estão botando fogo no Pra mato fazer parte, para derrubar pra o fazer parte. Bolsonaro. Aí já não tenho como dizer, né? Porque não tem. Para mim, ainda não tinha saído essas informações, né? Eu não sei como é que tá em relação a isso, né? Que é bem complicado, né? Uma queimada política é complicada demais, né? Eu acho, sei lá, desnecessário. A gente tem que pensar na preservação ambiental, independente do governo que for que tá aí, né? Pensar a população acima de governo. Esse é o meu pensamento, né? Se não gostou porque votou, né? Então, a gente tem que assumir, ver se está fazendo errado, está fazendo certo, né? Tentar seguir uma linha de preservação ambiental e preservação das pessoas que moram ali, né? Não é dessa forma que a gente vai conseguir mudar a política, né? Seja nacional, internacional. Não é a mesma coisa eu não gostar, sei lá, de quem mora comigo e eu começar a quebrar minha casa, né? Complicado. Tem que ir lá e conversar com a pessoa que mora com a gente, né? No caso aí, conversar com o governo e não queimar e quebrar a casa. Né? Bom, segundo tipo de população na região norte do Brasil é os ribeirinhos, bem comum. Né? Eles constroem suas casas nas margens dos rios e quando a chega do rio, né, essas casas ficam, por isso que elas têm essas madeiras aqui, elas ficam com a água, né, bem próximas na entrada da casa. Tá? Então a população ribeirinha é uma população que veio aí já com os portugueses, mas elas seguem uma tradição da região também de tentar aí a preservação do próprio modo de vida, também não é uma população que visa assim o lucro e o desmatamento e não, é uma população que também ela tem aí a preservação da floresta, tá? Mas não é originária da Amazônia, né? É uma população que veio acabei de falar, com a colonização, tá? E com a entrada dos portugueses lá com os bandeirantes e a exploração, né? E a exploração não, desculpa. E o desbravar a vegetação, tá? Que veio lá do litoral do Brasil até chegar na região norte. Tá? E a característica mesmo lá são as redes hidrográficas para meios de transporte, lá é uma característica daí da região norte. Esse aqui é o barco escola, né? Bem comum. Eu não imagina dar aula num barco, que loucura, né? Vai ser muito legal. Top. Muito top. Oh, top! Eu não ia ter medo. Cheio de mosquito, que lá é quente. Tá de menos. Faz um fogo ali, deu. Fogo no meio da floresta. Então, faz um fogo ali. Eu acho que agora nem vai ter mais por tanta queimada que tem. Eu acho que nem vai ter mais. Então, né? Vai acabar com isso aqui tudo. Meu Deus, até. Bom, pior que é mesmo, né? Nem pensei sobre isso ainda. É. Vamos lá, continuando. Qual é o próximo povo? Os quilombolas. Acho que vocês já ouviram falar desses caras, né? Dos quilombolas. Sim, são comunidades formadas por escravos substitutivos. Isso daí é lá Muito no inglês. bem. Olha só, nota 11 em geografia e história, Tem né? que ser 13. Tem que ser 13. 13. 13, nota 13. Aí já multiplica, senhor, né? Multiplica. É. Eles, né, têm cultura e tradição em relação ao uso da terra, mas são quilombos que eles vieram lá do período da escravidão no Brasil, né? Quilombos que eram áreas onde escravos fugitivos, né? O que mais aqui? Aí já vem atividade sobre povos indígenas. Beleza. Então fechou aqui. Então, essas comunidades, né? São as que a gente chama de comunidades tradicionais da região norte do Brasil. Tá? Então, as suas características específicas, lembrando que todas elas não têm um objetivo de lucrar ou de desmatamento ou acabar com a floresta, e sim de preservação da floresta amazônica, tá?
E é por isso que essas comunidades elas são visadas, principalmente pelo garimpo e pela galera da agricultura para exportação, né? A agricultura de monocultura, que a gente já viu que no Brasil está sendo tendência aí essa questão da monocultura, principalmente da soja, que é o que vai falar aqui no próximo item, tá? Aqui na página 31, tá? Que está falando aqui principalmente, né, da questão econômica da região norte, né? Tem diversas atividades econômicas, mas o principal hoje é o quê? Os principais centros urbanos, blá, 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 mas não é disso que eu quero falar, aqui, achei. Um dos setores responsáveis pelo crescimento do PIB foi o extrativismo mineral, tá? Então, a extração de minérios na região norte, principalmente no Pará, que tá tendo aí, o Pará é o segundo maior estado no Brasil em extrativismo mineral, ou seja, a gente pensa no Sudeste, mas na verdade o Pará aí tá deslanchando, né, nessa questão do extrativismo. E aí toda aquela problemática que aconteceu em Minas Gerais, né, da questão de Brumadinho, da questão de Mariana, pode acontecer também lá no Pará, né, que é a destruição aí da biodiversidade devido ao extrativismo mineral. É o lucro acima da vida, né? Que só pensam nisso, tá? Então, ele está falando um pouquinho da história da região norte, aqui na página 32, sobre as drogas do sertão, aquilo que eu já falei para vocês, né? Que as especiarias amazônicas para uso medicinal. E no período aqui que eu acho bacana a gente ficar ligado, aqui entre o século XIX e o século XX, houve uma valorização do látex, né? Matéria-prima da borracha. Isso aqui deu história, galera. Isso aqui teve até o... Oh, perdi. Foi embora. Pera, deixa que volta. Teve um grande... E... Eu esqueci o nome dele, Chico... Mendes, Chico... Eu não sei não. Pera aí que eu vou... Ah, vou no Google, né? Porque a vida é... Deixa eu ver, floresta amazônica... borracha... Acho que é isso. Chico Buarque, Chico Xavier. Chico Mendes, isso. Tava tentando lembrar. Chico Mendes foi um grande defensor aqui, ó, da floresta amazônica, onde ele, né, falava da extração aí, ó, reserva extrativista Chico Mendes no Acre. Quem era Chico Mendes, né? Deixa eu buscar aqui para vocês, que é desse cara que eu quero falar um pouquinho. Ele foi um grande defensor da floresta amazônica nesse período, né, do século, principalmente no século XX, né, foi um seringueiro sindicalista, tá aqui, ó, até na Wikipédia aqui, que não tá... Ele lutou a favor dos seringueiros, da preservação da floresta amazônica, então, havia muita luta em relação a esse tipo de... Daqui, ó, Chico Mendes, vida, ativismo e morte. Ele fala um pouquinho daqui do ambientalista, ele foi a favor da reforma agrária, então nesse período aí, principalmente no século XX, né, esse Chico Mendes, ele pegou e fez essa luta em relação às seringueiras. Por quê? Porque estava indo muita gente para o norte do Brasil, foi um período de boom, assim, em relação à população, né, e ele era a favor do quê? Ele é fundador de reservas extrativistas não predatórias, ou seja, você pode te retirar a borracha, só que sem acabar com a floresta. Era isso que ele né, tentava lutar. Só que ele acabou sendo assassinado, né, por esses caras que queriam fazer a retirada da borracha, mas uma retirada predatória, acabar com a floresta. Tá? Então, um grande nome dentro da floresta, em relação à preservação da floresta amazônica, foi esse cara, foi o Chico Mendes, era isso que eu estava tentando lembrar, o nome dele. Aí ele fala ali... E hoje o que acontece, então? A gente viu ali o mapa de queimados, a gente viu, tá tendo toda uma exploração da floresta amazônica por dia, a questão da queimada na floresta amazônica, principalmente não só pelo extrativismo mineral, mas também pela questão
da agricultura de monocultura, que aqui a gente vai ver que é a agricultura de soja, tá? Eles queimam a floresta para a produção da soja, praticamente, a gente queima por dia, são 10 campos de futebol americano, tá? O tamanho das queimadas e da retirada de vegetação da floresta amazônica. Tá? Além disso, a gente também, aqui ele fala do Pará, do destaque ali da questão do ferro, né? Tá? Outra coisa que a gente faz também, e a gente retira essa vegetação, olha aqui, para o quê? Para a pecuária aí de bubalinos, de búfalos, também no Pará. É a maior criação de búfalos do país, fica no Pará. Tá? Então, retira a vegetação para agricultura, retira a vegetação para minério e retira a vegetação para pecuária. Né? Alguns estudos falam que toda a retirada da vegetação da Amazônia pode transformar ali num deserto. Né? Então é algo muito preocupante, essa questão aí dessa retirada da vegetação não controlada. A gente não é contra o desenvolvimento da região, o problema é você desenvolver a região de tal maneira que acabe com a região. Né? Então tem que ser um pensamento assim um pouco mais conservador em relação a tentar manter a floresta, né? A vegetação da floresta amazônica. Tá? Professor? Oi, pode falar. Eu também, quando estava passando alguma reportagem aí sobre as queimadas, eu também vi é, que uma parte lá que eles tinham tirado a vegetação lá tinha quase virado um deserto mesmo. Era gigante e tava tudo assim em areia, como se fosse areia de praia, assim, só com um negocinho verde assim por cima, como se fosse uns capim passando. Só É tinha... porque lá o solo é pobre, ele só é rico por causa da própria floresta. Então, se você retira a floresta, já era, fica um solo pobre e não planta mais nada. A floresta é autossustentável, se ela não joga a próprio alimento dela, né? Não teria esse tipo de floresta, a floresta equatorial. Então, realmente, a retirada dela vai fazer com que tenha um solo bastante pobre e toda essa agricultura, todo esse gado que está lá, né, tudo isso vai se acabar. Né? A única coisa que pode até ficar por um tempo é a mineração, mas a gente já sabe também que se não tiver um controle, uma fiscalização, pode acabar que nem acabou em Minas Gerais, né? Daquela problemática ambiental. E também eu vi que tinha o desmatamento ilegal com aqueles trator de esteira com aquelas correntes conectadas, sabe? Que vai passando Uhum. do outro assim vai quebrando. Nossa, parece o jogo lá, Binge Drive, quando eles pegam dois carros, amarram uma corrente e passa assim no meio de um poste de cimento. Eu joguei isso aí também. Mas bem. Tem um filme que passa isso. Não sei se é o Rio, que os passarinhos vão para a floresta amazônica, os É esse filme papagaios. mesmo, eu vi um e dois. Esse desmatamento, acho que é. Ele vai lá, Ah, é? o desmatamento. Eu acho que é, né? É o Rio, acho, não É o sei. Rio, É né? o dois, É é o o dois. 2? Ah, obrigada. Sabia que era algum desses. Eu pensei nesse, eu pensei em Madagascar, mas eu acho que Madagascar não é, não. Não. É o Rio 2, né? E mostra esse tipo de desmatamento, né? A retirada rápida, assim, da vegetação. Né? Mas, se a gente não luta, né? Quem é que vai lutar? Então, a gente tem que pensar daí como... Quem é que falou sobre a queimada do Pantanal ser uma queimada política? Foi o Gabriel? Ser contra o governo? Né? Então, pô, você tá ferrando o próprio país, né? Não é ser contra o governo, isso é ferrar o próprio país, independente do governo que tá lá, né? Então a gente tem que lutar contra isso aí, independente do governo que for. A gente tem que O, lutar que as leis sejam cumpridas, né? E não ir lá o, e né? aquele lá, o cara lá que cuida lá da natureza, lá que O é IBAMA, não, o o político ministro lá, do Meio isso, Ambiente, do meio é? ambiente, disse que era queimada contra o governo. Ah, tá. Mas tipo, para mim é uma atitude sem lógica, sabe?
sem lógica isso. Pô, você vai queimar o Pantanal, que já é um tipo de bioma super raro. Se eu não me engano, eu posso estar errado. Faz alguns séculos que eu não estudo isso, mas o Pantanal é dos biomas mais... Assim, eu acho que é o único que existe no planeta, né? Que é as características dele, assim. Então, tem um nome para isso. Ele é um bioma de transição, né? Então, ele não existe em qualquer lugar do planeta. Ele é um bioma bem raro. E ainda acabar com ele por causa de política, sabe? É uma coisa que pra mim meio não triste, entra. tu vai estar até se prejudicando. Pra mim não entra isso na cabeça, sabe? Mas, né, sei lá quem tá fazendo isso. O importante é a gente parar com isso independente e tentar, né, prender essas pessoas que estão fazendo, né, independente da razão que eles estão fazendo isso. Crime é crime, independente do lado que você tá, né? Então vamos lá. Para finalizar, que falta 4 minutinhos na aula, industrialização da região norte. A gente já está fechando a região norte, então, né, para a semana que vem para a região centro-oeste. A industrialização é bem pequena, existe somente lá a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus foi criada lá em 1967, e o problema dela é que ela fica longe de tudo, né, fica bem no meio lá, bem em Manaus mesmo, mas só que essa Zona Franca, ela fica longe da matéria-prima, fica longe dos centros urbanos do Brasil. A única coisa boa dela, a única característica dela é a redução ou a eliminação de impostos na cadeia produtiva, ou seja, as indústrias que vão para a Zona Franca de Manaus, tá, do Distrito Industrial de Manaus, eles não pagam impostos. A única facilidade em isenção, né, de impostos. Mas, às vezes, vale muito mais a pena tu ter uma indústria lá no polo do Brasil, né, ter uma indústria, até mesmo aqui em Joinville, em Santa Catarina, tem uma indústria em São Paulo, do que você ter uma indústria aqui no norte do Brasil, que é longe de tudo. Né? Não sei se vocês já compraram algum produto que está lá escrito Zona Franca de Manaus, né? Que ele foi produzido lá no norte do país com isenção de impostos. Tá? Gente, eu acho que eu fechei a aula hoje. Tá? 3 minutinhos. Eu vou pedir para vocês, quem puder, para a gente fazer na próxima aula, essa atividade aqui da página 35, até a questão 6. Aí a gente faz e corrige na próxima aula para depois entrar na região centro-oeste. Pode ser? Tá bom. Ou fica difícil para vocês fazer questõezinhas do LDI? Eu não sei, né? Eu tenho um monte de coisa para fazer, mas eu vou ver se eu consigo fazer. É opcional, tá, galera? Só pra gente mesmo ver como é que tá indo, como é que vocês estão trabalhando e tal, estão com dúvida. Próxima aula também já posso tirar dúvidas da próxima atividade também. Eu não vou corrigir, né? Que nem eu corrigi a outra, mas. O Gabriel já saiu. Abusado. Deixa eu na aula. Então é isso, galera. Tá bom? Vou deixar aí mais 2 minutinhos. Tem mais 1 minutinho, tá bom? Até mais. Deixa eu fechar aqui a gravação. E